Meus queridos, eu gostaria de aproveitar o nosso tempo nesta manhã e ler um texto bíblico para a nossa meditação, neste dia tão maravilhoso que Deus preparou para nós, né? Uma manhã linda de sol, não é? Ontem choveu, até a noite, né? Estava chovendo, e hoje Deus preparou um dia maravilhoso, e glória a Deus aí por esta manhã. Eu gostaria, você que tem uma Bíblia, por favor, abra comigo, no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, Joel é um dos profetas menores, certo? Você vai encontrar, se você for ali, Ezequiel, Daniel, depois Oséias, depois você vai encontrar Joel, na sequência, amém? Então é o segundo livro dos profetas menores da Bíblia Sagrada, profeta menor, não é porque ele era pequeno igual a gente não, tá, irmão? Não é porque ele era baixinho, não, é porque o conteúdo dos seus escritos era menos, né? Por isso é chamado profeta menor. Aí você olha Ezequiel, Jeremias, Daniel, que são porções maiores escritas, então são chamados profetas maiores. E Joel é um dos profetas menores, tem 3 capítulos apenas o seu escrito. E nós vamos ler o capítulo 2, e nós vamos ler o verso de número 25 e o verso de número 26, já está aí no seu telão, e você que, quem sabe não tem a Bíblia, você pode acompanhar aqui, ou quem sabe você abre aí no seu smartphone, ou na tua própria palavra, na própria Bíblia, né? Glória a Deus, amém? Quantos encontraram? Podem dizer amém? Muito bem, vamos ler, verso de número 25 a seguir. Devolverei tudo o que vocês perderam, quando eu mandei a enorme nuvem de gafanhotos, que como exército destruíram as colheitas. Vocês terão comida até que não querer mais, e louvarão ao Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. Eu vou ler novamente o verso 26, vocês terão comida até não quererem mais, e louvarão ao Senhor, o seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. Feche os olhos um minutinho. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra, que a partir desse texto, Senhor, nós possamos aqui explanar a tua palavra, e trazer aqui uma palavra profética, uma palavra direcionada, uma palavra, Senhor meu Deus, que venha trazer, ó Pai, entendimento ao seu propósito sobre a nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus, e nos colocamos à sua inteira disposição. Senhor, eu não sou nada, se não for a tua mão sobre mim, Senhor. Por isso que eu diminua e o teu nome seja exaltado neste lugar. Pai, fala conosco, pela tua bondade, a tua infinita misericórdia, é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, amém? Por favor, tome o assento. Isso, fique à vontade. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor com as suas palmas nesse momento, né? Deus é digno, Ele é digno de tudo, né? Amém? Você crê que Deus é digno de tudo? Então, glória a Deus por isso. Queridos, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre o texto que acabamos de ler, que está no livro do profeta Joel, como eu disse aqui antes, né? O livro foi escrito provavelmente no século 19 antes de Cristo. O livro do profeta Joel foi escrito no reino de Judá. Você sabe muito bem que o reino de Israel era dividido em 2 reinos, e nesta época então, foi escrito o livro do profeta Joel. Do profeta Joel, ele foi escrito, não tem aqui uma data específica, pois diferente de Amós, de Oséias, que fala ou deixa claro uma data, o livro do profeta Joel não fala uma data específica, mas está nesse contexto, ou ele é contemporâneo desses outros profetas menores, pois assim como Obadias traz uma mensagem que trata-se aqui de uma punição de Deus para os caldeus. Quem eram os caldeus? Os caldeus foram um dos grandes inimigos de Israel, que investiram contra a nação de Israel, que conseguiram levá-los cativo, que é os caldeus babilônicos. Então esse mesmo povo Israel já estava vivendo um conflito muito grande com este povo, e o Joel, o profeta que nós lemos o texto,
vai falar aqui sobre uma devastadora praga de gafanhotos. Vai falar sobre essa praga de gafanhotos no capítulo 1 e também o capítulo 2 e o capítulo de número 3. Haja visto que o capítulo 1 ele vai falar sobre esta praga que vem chegando e destruindo tudo. Nós vamos entender aqui que existe aqui alguns pontos que eu preciso passar para você. A primeira coisa, esses gafanhotos representam aqui o juízo de Deus. Os gafanhotos representam aqui o juízo de Deus. E também no mesmo capítulo de número 2, ele vai chamar o povo para o arrependimento. E por fim, no final do capítulo 2, ele vai trazer a mensagem de Deus ouvindo e atendendo o seu povo, a qual está inserido o verso que nós lemos, o verso 21 e o verso 26, que está falando sobre esta resposta de Deus, sobre esta ação de Deus, sobre esta bondade de Deus em restaurar e restituir tudo aquilo que tinha destruído. Então, aqui Joel, nós vamos ter algumas aplicações e eu gostaria de falar sobre 3 profecias que estão inseridas aqui. Primeiro, essa profecia do livro do profeta Joel representa o antigo Israel de Deus, que vivia um tempo do profeta, isso é, um texto totalmente literário, uma mensagem totalmente literária, uma mensagem totalmente falando aqui desse profeta. A segunda mensagem, a mensagem espiritual, porque aqui vai tratar também uma conexão, uma ligação, o capítulo 2, com Atos dos Apóstolos, também capítulo 2, a qual o próprio Pedro, no dia de Pentecostes, vai citar um texto relacionado a esse capítulo 2, que é do livro do profeta Joel, a qual está dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. Não somente isso, mas há uma terceira aplicação profética aqui, que vai falar sobre os últimos dias da face da terra, porque nós entendemos, olhando numa visão profética, que ele vai tratar de 2 respostas de Deus, ou 2 chuvas que acontecem, chamada chuva seródia e chuva torrencial. Ou então, ele vai tratar aqui, quando fala sobre essa resposta de Deus, sobre esse envio de Deus, olhando numa interpretação, numa visão profética, que isso aconteceu a chuva temporã, a chuva primeira que vem, era a chuva que aconteceu lá no Pentecostes. Porém, a segunda chuva que Joel vai falar aqui, que vem também como resposta de Deus, como provisão de Deus, seria então aqui o último momento que prepara para a colheita, que seria um grande avivamento para o arrebatamento. Não vamos olhar em uma visão profética o texto nesta manhã, também vamos aplicar, claro, numa visão espiritual, mas precisamente extrair do capítulo 2, principalmente do verso 1 a seguir, uma mensagem de Deus para a nossa vida. E para entendermos isso, eu preciso dividir também em 3 partes esse capítulo de número 2. Primeiro, a agir de Deus, isso é, o dia do Senhor agindo para punir a nação de Israel. E quando então nós observamos isso, ele vai falar literalmente aqui sobre o gafanhoto. Há quem diga que esta invasão de gafanhoto não aconteceu. Há estudiosos que dizem que esta invasão de gafanhotos não aconteceu, porém é uma forma simbólica. Mas aqui eu encontro e posso entender que há uma aplicação aqui da nossa vida, da parte de Deus para a nossa vida. Há quem diga que esta invasão seria um exército humano que invadiu. Há quem diga que essa linguagem também é apologética, é algo do futuro, algo vindouro. Porém, aproveitando o texto aqui em apreço, o texto que está aqui no capítulo 2, eu quero falar então sobre 3 coisas importantes que Deus está tratando aqui para a nação de Israel. Isso me faz então aplicar esta mensagem literalmente, conforme está escrito o capítulo 2, a qual Joel escreveu. E para entendermos isso, a primeira coisa, tratando-se aqui, seja o que for, seja um exército ou seja um gafanhoto, ou seja, uma invasão de gafanhoto, Deus está aqui falando para o povo, Deus está aqui mostrando para a nação o quanto eles têm que estar cuidado, ou em cuidado, estar na presença de Deus. O quanto é importante não viver um momento fora da direção de Deus, porque aqui então, nesse tempo, Judá ainda estava temendo ao Senhor. Judá nesse tempo tinha mais temor do que Israel, que era o norte, isso é, o sul tinha mais temor. Então, Joel vai levantar, ou ser levantado, para profetizar sobre o sul de Israel. E a primeira mensagem é esta: há uma permissão de Deus
Deus de uma invasão de gafanhotos que destruiria as terras, e não somente uma invasão de gafanhotos, havia aqui também uma seca extrema que aconteceria. E nesse contexto então, eu quero que você entenda, aleluia, que aqui está uma ação de Deus para poder trazer o povo no centro da tua vontade. A primeira lição que aprendemos aqui, e eu quero aplicar isso para a nossa vida: as catástrofes, as dificuldades, os levantes, as lutas, aquilo que acontece na nossa vida, nós devemos parar para analisar. Muitas vezes nós não entendemos e buscamos uma resposta e falamos: Deus, o porquê que isso está acontecendo na minha vida? Às vezes a gente senta no momento da oração, ajoelha no momento da oração, a gente diz: Deus, eu não estou entendendo por que tal coisa está acontecendo. Agora, olhando para a palavra de Deus, a Bíblia diz aqui que o Senhor está falando desta invasão, esta invasão que vai destruir, esta invasão que vai acabar com muitas coisas. Esta praga de gafanhoto destruiu as plantações, a economia, o sustento da família e a esperança nacional, a esperança que o povo tinha. Então o que eu quero que você entenda, ele dizia assim: o inimigo vem do norte, isso é, o inimigo está vindo de cima. Aí ele começa a descrever sobre as ações dessas pragas de gafanhoto. Escute-me aqui, quem sabe eu estou falando com pessoas que estão vivendo, aleluia, este cenário na sua história, estão vivendo esse cenário na tua vida. Eu não sei o jeito que você chegou aqui, eu não sei a forma que você entrou quando você pisou no portão para entrar dentro desta casa, mas eu venho aqui debaixo da autoridade de Deus, dizer que Deus preparou esta manhã para mudar a história da nossa vida, para preparar, aleluia, o ambiente para viver uma restauração sobre a nossa vida, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela ministerial, seja ela sentimental. Eu sinto uma graça nesta manhã para pregar e dizer para você: os gafanhotos da vida, o exército do mal que tem destruído a tua casa, que tem destruído a tua família, neste dia Deus vai nos ensinar que é um tempo de restauração. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: Deus é o Deus que restitui. Olha para ele e fala: eu estou lhe dizendo que o Deus é o Deus que restitui. Aleluia. Que Deus é o Deus que restitui. Aqui, quando nós observamos, note que há uma destruição, porque Deus muitas das vezes permite perdas. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão: Deus permite perdas, porque Ele quer que nós aproximamos dEle. Não, talvez você não entendeu, eu vou repetir novamente. Deus permite situações para nos trazer para perto dEle. Amém? E nesta invasão eles perdem três coisas. Quantas coisas, irmãos? Primeira perda que acontece aqui, veja o capítulo 1, verso 7 ao verso 10. Destruíram as nossas parreiras, porque vem o gafanhoto, né? O gafanhoto vem e vai arrebentando tudo. E a primeira coisa que eles perdem as parreiras de uva. Eles olham e falam: poxa vida, já não vai ter mais alegria, porque o vinho simboliza alegria, o vinho simboliza celebração, o vinho simboliza momento de festa. Ei, você não está entendendo, eu vou repetir. O vinho simboliza um momento de celebração, um momento de festa. Quantas pessoas que me ouvem agora, que me assistem agora, que você não consegue mais viver um momento de celebração, um momento de alegria. Sabe por quê? Porque o mal, eu vou repetir, o mal simbolizando aqui os gafanhotos, o inimigo, ele entrou e conseguiu destruir a alegria que você tinha em celebrar.
Segunda coisa que ele destrói aqui: acabaram com a nossa figueira. Figueira simboliza o remédio, a cura. Ezequias, quando estava doente, que o profeta foi lá, Isaías foi lá, falou com ele. Quando foi receber a cura, que ele orou, chorou, pediu a misericórdia, aí ele falou: vai lá, faça o seguinte, pega essa folha de figo aqui, coloca aí na sua chaga, na sua lepra, e você vai ser curado. Está entendendo? A folha foi lá, com a palavra profética, a bênção de Deus foi curada. Existem pessoas que não estão vivendo mais a milagre da cura. E quando eu falo milagre da cura, eu não estou falando só da cura física. Eu não estou falando apenas da cura da enfermidade física, mas eu estou falando aqui da cura da vida espiritual, da vida sentimental. Porque muitas pessoas não conseguem, mesmo vivendo, não conseguem ser curados. O profeta Jeremias um dia diz assim, no capítulo 2, ele diz: olha, por acaso não há bálsamo em Gileade, ou lá não há médicos, e por que não for curado as feridas da filha do meu povo? Ele está dizendo, tem remédio, só que às vezes nós não somos curados. Só que nesse caso aqui, os gafanhotos inimigos tinham passado e arrancado tudo. Outra coisa, terceira coisa que o inimigo destruiu: não há mais oferta de alimento e nem vinho. Então note, no capítulo 1 ele vai fazer uma demonstração aqui, o que este inimigo tinha destruído. Quantos estão entendendo? Digam amém. Agora eu quero que você faça uma rápida reflexão. O que você está vivendo hoje? Até que ponto que o inimigo tem agido no seu propósito, na sua causa, nos seus sonhos? Na cura da sua enfermidade, seja ela sentimental, seja ela espiritual, seja ela física. Até que ponto que o inimigo tem entrado e tem retirado tudo? Quando diz assim, outra coisa, ele não só tem tirado também a oferta do alimento, começou a faltar no templo o vinho, começou a faltar o azeite, começou a faltar as ofertas do templo. Sabe por quê? Porque havia a devastação de um exército de gafanhoto, porque havia uma seca sem chover há muito tempo. Então estava devastado a situação, estavam passando por isso. Faltou o cereal, faltou o sustento, faltou o vinho, faltou a alegria, faltou o azeite para a consagração. Mas quando eu olho este cenário, escute-me aqui, quando eu olho para esse cenário, mirando bem nesta situação, eu encontro um Deus que está também olhando, um Deus que está também vendo. E a melhor coisa que acontece, e uma das coisas mais maravilhosas, que quando Deus vê o nosso estado, quando Deus olha para mim, Maurício, quando olha para você, irmão, irmã que está aqui, quando olha para a igreja, o Senhor olha e vê que muitas das vezes, aleluia, o mal está prevalecendo, Deus está permitindo situações, mas Deus olha para mim e diz: Maurício, eu vou te ensinar. Escute isso aqui, o Espírito Santo está falando conosco. Eu vou lhe ensinar o caminho para você trazer de volta e eu restituir na tua vida. Carinhosamente diga para o teu irmão assim: o Senhor preparou esse dia para nos ensinar o caminho para a gente trazer de volta. Restitui. Eu vou repetir: restituição é a palavra de Deus para nós. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Você pode profetizar? Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Sara-me e refrigera minha alma. Restitui. Aí o Senhor olha para mim e para você e diz assim: é isso que você quer? Você quer uma restituição nesta manhã?
Nós queremos algo que perdemos novamente. Nós queremos que Deus trabalhe do seu jeito e faz do seu jeito para trazer-nos de volta ao centro da sua vontade, porque o propósito de Deus para mim e para você nesta manhã é que nós estejamos no centro da sua vontade, que é o melhor lugar de se estar. Melhor lugar de se estar é no centro da vontade de Deus. Capítulo 2 e verso 12 diz assim, o Senhor falando: o Senhor diz: mas agora voltem para mim. Perdi muito, perdi tanta coisa, meu casamento, meu relacionamento, perdi isso, perdi aquilo, perdi, mas Deus está dizendo para você nesta manhã, aleluia, não temas, porque o Senhor se faz presente, o Deus que restitui está aqui, aleluia. Você perdeu, Deus está aqui para restaurar, perdeu a saúde, Deus está dizendo: eu tenho o poder de trazer de volta, aleluia, aquilo que você perdeu, eu tenho o poder de fazer acontecer novamente. Trazer novamente. Quantos creem nessa palavra? Levanta a sua mão assim. Eu vou profetizar sobre a tua vida, eu vou profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família. Nesta manhã há uma restituição de Deus aqui neste ambiente. Deus está ministrando para mim, dizer para você: prepara, porque o tempo de restituição está chegando na tua casa, está chegando nos seus sonhos, no seu projeto. Deus está restituindo nesta manhã. E o primeiro conselho de Deus: voltem para mim. Mas eu estou com o Senhor. O Senhor fala: eu quero você de todo o coração. Há uma diferença aqui, estar na igreja. Há uma diferença aqui de ter cargo, credenciais. Há uma diferença aqui de fazer parte de um ministério. Há uma diferença aqui. Aleluia, há uma diferença aqui. Sabe qual é a diferença? Estar com Ele de todo o coração, Everton. Esta é a diferença, estar com Ele de todo o coração. Ele quer pessoas que se entreguem, que rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Quando você chora, é porque Deus está quebrantando o teu coração. Quando as lágrimas caem, é porque o Espírito Santo está movendo aí dentro. Há um sentimento, aleluia, que só o Espírito Santo de Deus trabalha e faz. Escute aqui: Deus nunca permite crise com prazer. Não é da vontade de Deus que a nação sofresse. Não é a vontade absoluta de Deus que você sofra, que você passe por provações, mas a vontade, aleluia, permissiva de Deus, permite que nós trilhamos por caminhos difíceis, passamos por provações, para poder nos trazer de volta a Ele, não superficialmente, mas de todo o coração. Oh, ne passo que me ne faz. De todo o coração. Olha aqui, Ele permite crise para despertar-nos espiritualmente. Contexto histórico aqui: a nação estava capengando. Joás tinha feito uma reforma, tinha acontecido algumas coisas para melhoria, mas não tinha permanecido. Aí o que aconteceu? O povo já estava olhando para as outras nações, já estava se desviando do propósito. Esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Quando Ele olha para nós, para mim, para você, e vê que a gente está meio assim, ó, desviando o foco, olhando para outras coisas, o que Ele faz? Ele permite alguma situação para que a gente volte a orar. Porque talvez a gente acha tão suficiente, tão forte, tão bom as coisas, que eu não preciso nem orar. Não, para que orar?
está acontecendo sem orar? Aí Deus fala, é? Toma aí uma prova. Permita aí um gafanhotinho só. Começa a roer a finança. Aí dali a pouco eu falei, meu Deus, o que é isso? O gafanhotinho está lá, grudado. Só que o Senhor fala assim para mim, para você, volte. Mas volte de todo o coração. Volte de um jeito diferente. Volte com todo o coração. E essa é a primeira orientação de Deus. Volte para mim. Voltar para quem, irmãos? Para o Senhor. Voltar para quem? Quando você volta para o Senhor, aí as outras coisas voltam para você. Não, eu vou falar, talvez você não assimilou essa frase. Quando você volta para o Senhor, aquilo que foi embora começa a voltar para você. Começa a voltar para a sua casa, para a sua família. Aleluias. Hebreus 12:11 diz que a disciplina do Senhor parece dolorosa por um momento, mas depois produz fruto de justiça. E por isso que muita gente está em parafuso, confuso, e fala, Deus, por que está acontecendo? Tem gente, e às vezes, irmãos, nós não temos resposta. Não é isso, pastor Ronaldo? Muitas vezes a gente fala, Deus, por quê? Eu disse, porque daqui nós não temos resposta. Aí Deus fala, segura aí um pouquinho, eu vou te mostrar. Quando nós voltamos com o coração, Ele começa a se revelar. Quando a gente volta com o coração, presbítero Márcio, aí as coisas começam a acontecer. Né, pastor Leandro? Deus conhece o coração. Amém, amém. Você pode dizer amém? Agora o Senhor não só vai falar, volta para mim aqui, mas eu vou mostrar o caminho para vocês começarem a restaurar. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, Ele diz, o coração de vocês, voltando de coração, vocês vão rasgar o coração. Não é rasgar as vestes, porque havia uma forma de expressar a minha tristeza, ou a indignação, ou a forma dizendo, ó, eu sou humilde, eu estou me quebrantando. Eles usavam muito disso, quando acontecia qualquer coisa, em sinal de humilhação, eles rasgavam as suas vestes. O sacerdote chegava lá, Deus, a praga está aqui, todo mundo rasga as vestes. Aí vai lá, os levitas, todo mundo rasga as vestes, e coloca cinza na cabeça. O Senhor dá uma olhada dizendo, eu não quero que vocês façam algo apenas por liturgia, apenas por quem sabe, porque faz parte do protocolo. O Senhor está dizendo, o que eu quero é um coração rasgado, o que eu quero é um coração quebrantado. Aleluia, não apenas emoção, não apenas aparência, mas um quebrantamento verdadeiro. Aí eu entendo aqui, como o Salmo 51, verso 17 diz que um coração quebrantado e arrependido o Senhor não rejeita. Um coração quebrantado o Senhor nunca vai rejeitar. Aí o Senhor começa a trazer novamente. Vamos lá então, capítulo 2. E o verso de número 13. Em sinal de arrependimento não rasga as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso, misericordioso e paciente. Fala para o teu irmão, Deus é bom. Não, fala mais forte, Deus é bom. Deus é misericordioso. E Deus é paciente. É Deus que tem uma paciência com nós. Deus tem uma paciência com a gente que o irmão aí do lado não tem. Que o seu esposo não tem, que a sua esposa não tem, que o seu líder não tem. Só que Deus tem paciência. Ainda bem que Ele tem paciência. Ainda bem que Ele tem paciência. O próprio Deus olhando para a nação dizendo, ei, vocês estão desesperados, mas olha, eu tenho misericórdia, eu sou bom e tenho paciência. Estou apenas lhe dando as diretrizes para vocês voltarem. Eu estou esperando vocês retornarem. E olha o que Ele faz aqui, quando Deus restaura. Nós vemos aqui, do verso 18,
nós vemos aqui antes, no verso 12 até o verso 17, o Senhor orientando eles, o Senhor mostrando o caminho. E no verso 15 ele vai dizer: olha, reúna em Sião, a cidade de Davi, reúna todo o povo em Jerusalém, toque trombetas e reúna o povo, purifiquem todos, novos, velhos, criança, recém-nascida, todos, reúnem todos, até criancinha de peito, todos, e venham ao templo. Segunda coisa que Deus faz aqui, Deus determina um lugar. Pastor, poderia ser em qualquer lugar? Sim, mas aqui Deus está determinando, e às vezes a gente não recebe, porque acha que, Deus falou e ficou só naquilo. E Deus não quer que eu e você obedeçamos pela metade, Ele quer que nós obedecemos por completo. Amém ou não amém? Ele diz para o povo: reúna todos e vem para o templo. Por quê? Porque neste lugar vocês vão oferecer a mim um sacrifício, vocês vão orar, vocês vão buscar, vocês vão santificar, vocês vão chorar. Aí começa a reunir todo mundo, e começa a reunir em Jerusalém, está vindo todo mundo, e vem criancinha de cola, as mulheres saem lá, que está grávida, sai lá, acabou de casar, pega o noivo antes da lua de mel, vão para a igreja, vão para o templo. Mas o que está acontecendo? Não sei, tem coisas de Deus aí, aleluia. O profeta pediu, que o Senhor ordenou, para que nós nos reuníssemos novamente, todos no lugar de adoração, porque naquele lugar o Senhor vai ter resposta para nós, naquele ambiente o Senhor vai ter resposta para nós. Esses dias eu ministrava aqui e falava sobre estar no templo, e hoje mais uma vez o Espírito Santo me direciona para dizer para você: estar no lugar que Deus ordenou, o centro, o lugar da adoração, o lugar em que você desprende de tudo para poder estar na vontade soberana de Deus, no lugar que Deus quer que você esteja. Agora olhe para o teu irmão e diga para ele: ainda bem que você veio, ainda bem que você não ficou dormindo até mais tarde. Fala: ainda bem que você veio, você não ficou lá, quem sabe levantou de manhã, ficava lá mudando a TV, aí Deus trouxe você aqui, para você ouvir esta palavra. E a palavra é essa: primeiro, se aquebrante de todo o coração. Não precisa você fazer nada aí que demonstre às pessoas que você está se humilhando, mas o coração quebrantado o Senhor não rejeita. Quem abre o coração, o Senhor recebe. Aí ele diz assim: reúnas todos, jovem, criança, todos. Aí todo mundo está no lugar. Aí nós observamos que há uma mensagem muito especial no verso 17, porque vai mirar para os líderes, para o sacerdote, e a mensagem é essa: vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem e façam esta oração. Eles, como líder, como representante do povo, Deus está ordenando para eles, escute, Deus está ordenando para eles uma responsabilidade de ser intercessor, uma responsabilidade como representante de apresentar aquela multidão a Deus. Esse é o papel do líder, esse é o papel do pastor, de qualquer liderança. Tem essa responsabilidade de cuidar de você, de orientar você, de apresentar as suas causas diante do altar de Deus. E aqui o que acontece? Aqui ele vai dizer: vocês vão fazer o seguinte: chorem e façam esta oração. Que oração, pastor? Vamos lá. Ó Deus, não castigue o teu povo. Isso é oração intercessora. Não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Sabe qual é a oração nesta manhã? Sabe qual é a nossa oração nesta manhã?
Deus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de nós, não castigue-nos, Senhor, por não sermos fiéis suficiente, pois somos homens, mulheres, pessoas que falham na nossa caminhada, mas lhe peço, não nos castigue, mas tenha misericórdia de nós. Ó Deus, sabe por quê, Senhor? Porque as nações irão olhar e caçoar e dizer: aonde está o vosso Deus? Mas há uma palavra, aleluia, nesta oração, porque na hora que eles choram, na hora que eles clamam, na hora que eles se humilham, ninguém de nós, nenhum de nós somos forte o suficiente, somos santo o suficiente para não depender cada dia da misericórdia de Deus e do socorro divino. Pode ter credencial de bispo, sei lá, de querubim ungido, pode ser o que for, nessa terra depende da graça de Deus e da bondade e da misericórdia de Deus. Então que nesta manhã, aleluia, daqui do altar até lá no último, tenhamos um coração quebrantado, pedindo a Deus: Deus, tenha misericórdia do teu povo. Vivemos um tempo em que a influência maligna é grande. Vivemos um tempo em que a influência de tantas coisas tem vindo para destruir a igreja, para afastar a igreja desta comunhão, para afastar a igreja, aleluia, do sentimento de quebrantamento e humilhação diante de Deus. Mas nesta manhã, aleluia, a graça maravilhosa está sendo derramada sobre este ambiente. A graça maravilhosa está sendo manifesta sobre este ambiente, trazendo a nós um coração quebrantado. Aleluia, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Estou sentindo, aleluia, uma atmosfera de restauração. Aleluia, eu estou sentindo, aleluia, uma brisa suave assoprando nesta manhã. Deus curando pessoas, Deus restaurando ministérios, Deus restaurando vidas. Quando todos descem, quando todos choram e fazem a oração que Deus ordenou, quando todos têm um coração voltado para o Senhor, quando o valor que nós damos não é em coisas, mas é valor dos propósitos divinos, valor em almas, em vidas, o Senhor tem resposta para nós. Eu não sei como você entrou aqui esta manhã, eu não quero saber a forma que você entrou aqui esta manhã, mas o Espírito Santo de Deus conhece a tua vida, a tua história, conhece o seu deitar, o seu levantar, desde que você passou esta semana. Ei, Ele está falando com você, Ele ouviu a sua oração. Verso 18. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo. Agora você vai ser profeta de Deus neste ambiente.
Você vai colocar a mão no ombro do teu irmão, da tua irmã, e dizer para ele assim: o Senhor mostrou hoje o amor que Ele tem por você. Algumas traduções dizem que o Senhor teve zelo. Zelo demonstra um cuidado maravilhoso. O Senhor teve zelo. O Senhor demonstrou o seu amor pela tua vida, pela tua casa, pelo seu chamado, pelo propósito que Ele tem na tua vida. Aleluia. Tudo que o inimigo destruiu, nesse período que aconteceu como devastação na tua vida, o Senhor está dizendo: hoje tem resposta de Deus para você neste lugar. Há uma resposta. Primeiro, o Senhor prometeu restauração. É interessante que até o verso de número 17, de repente Deus vai mudar totalmente, uma mudança brusca aqui, quando Ele fala: espera aí, vocês já sofreram todas essas calamidades, né, causada pelo ataque de gafanhoto e pela seca contínua. Todas essas calamidades vocês já viveram. Deus vai mostrar o caminho. Quantos estão entendendo? Diga amém. O caminho, qual que é o passo? Eu quero que você rasgue o coração e não as vestes. Simples assim. Eu quero que vocês se reúnam com um propósito único. Criança, adolescente, todo mundo, jovens, senhoras e senhores, terceira idade, quarta idade, quinta idade, sexta idade. Todos se reúnem. Só que não somente isso. Aí quando todos se reúnem, ele chama o sacerdote, compromisso para essa responsabilidade. Vocês devem se quebrantar, vocês devem se humilhar, vocês devem chorar no alpendre, no altar, e fazer esta oração. Deus deu a oração assim, como a do Pai Nosso, né? A do Pai Nosso, que é a oração modelo, Jesus também deu, não é? E da mesma forma também, se for orar assim, assim, assim. Quando eles oram, verso 18, o Senhor vai mostrar o seu zelo, o Senhor vai demonstrar o seu amor, o Senhor vai mostrar. A partir do verso 18 começa a mudar. E é interessante quando ele diz assim: o Senhor respondeu e diz: agora eu vou lhe dar o quê? O cereal, o vinho e o azeite. Deus está dizendo: eu vou devolver tudo novamente. Eu vou entregar novamente, eu vou devolver novamente. Essas três coisas aqui que tem uma simbologia maravilhosa. Por quê? Porque nós entendemos aqui, Ele está dizendo: eu vou entregar para vocês essas três coisas. Porém antes, primeira coisa que Ele vai fazer, Ele vai remover o mal. Eu vou repetir: Ele vai remover o mal. Porque a partir do verso de número 20, Ele vai dizer para o povo, capítulo 2 e verso 20: exortarei para longe, enxotarei para longe, lançarei para longe de vocês a praga de gafanhoto que vem do norte, e jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto, e os que vêm por trás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos serão mortos aos montões, vão apodrecer e cheirar mal, e vou fazer grandes coisas. O Senhor está dizendo: primeira ação de Deus, após orarmos, consagrarmos, após quebrantarmos, é Deus agindo para remover o mal. Amém ou não amém? Remover o mal. Antes de Deus entregar a bênção para nós, Deus vai tirar o mal. Deus vai trabalhar naquela causa e não remediar. Deus vai remover. Deus não vai dar para você um Doril, Deus vai curar a enfermidade. Deus não vai dar para você um Anador, Deus vai curar a enfermidade. Deus não vai apenas mostrar, apenas fazer uma coisa superficial, mas não, aqui Ele vai no verso 20, remover, dizendo: tudo isso que está trazendo destruição, eu vou remover para bem longe de vocês. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto o vento do Espírito Santo assoprando, e o mal indo embora da sua vida, da sua casa, da sua família, hoje. Segundo, verso 21, Ele vai falar: agora vocês podem se alegrar. Alegrem-se no campo. Aonde, irmão? No campo. E não tenha medo.
a ordem é se alegrar, pois o Senhor diz: eu fiz grandes coisas. Verso 21, no campo eu quero que vocês se alegram, porque é uma promessa aqui. No verso 22 ele vai dizer: os animais selvagens não precisam fugir e nem ficar com medo. Por quê? Pois o capim vai voltar a ficar verde novamente. Até para os animais selvagens que não tinha, Deus está deixando uma mensagem. Porque Deus faz assim, dizendo: olha, fica tranquilo, porque vai voltar a brotar o mato que o gafanhoto comeu, e o que secou com a seca vai começar a ficar verde novamente. Aleluia. E haverá muito figo e muita uva. Está dizendo: vai ser produtivo novamente. Verso 23, ele vai chamar novamente dizendo: alegre-se, moradores, alegre-se, alegre-se. Algumas traduções dizem: alegre-se e sejam felizes. Parece a mesma coisa. A felicidade é algo que permanece. A alegria pode ser esporádica, a alegria pode ser de repente. Só que quando fala de felicidade, é algo que dá a ideia de algo que continua feliz. Uma pessoa feliz, ela é feliz. Agora a alegria pode ser coisas momentâneas, momentos, reflexo de momentos esporádicos que acontecem na nossa vida. Quando você está, estou alegre, estou triste, estou alegre, estou triste. Mas a felicidade que o Senhor nos dá é uma felicidade que permanece. As coisas podem estar difícil, eu posso passar por lutas e provações, mas há um sentimento dentro de mim, aleluia, de contentamento, como Paulo escreveu. Aleluia, eu estou alegre, eu estou feliz. A felicidade faz parte da minha vida. Aleluia. Alegres e sejam felizes. Aí a alegria que surge, por quê? Porque o juízo terminou, Deus começou a restauração e Deus resolveu abençoar a terra. Amém? Ele diz: você é do campo, pode esperar, porque vai voltar a crescer capim novamente, ficar verdinho novamente. E o pessoal de moradores de Jerusalém, verso 23, e vocês da cidade de Jerusalém, eu, Senhor Deus, fiz grandes coisas, e vou lhe dar a chuva no tempo certo. Há uma coisa aqui que nós precisamos aprender. Deus tem o tempo certo dele restaurar a nossa vida, amém? Deus tem o tempo certo de restaurar. Ele diz: é no meu tempo, é no tempo dele. Ele diz: no tempo certo eu vou começar a restaurar novamente a sua vida. Ele diz: no tempo certo eu vou mandar a chuva, e essa chuva que eu mandar no tempo certo vai ser a chuva de outono e a chuva de primavera. Isso é, a chuva temporã e a chuva seródia. Temporã acontece entre outubro e novembro. É a chuva que prepara a terra, a chuva que amolece o sol, a chuva que prepara para o plantio. Então assim começa o processo de restauração de Deus. Ele manda a chuva, que é a chuva de bênção, que vai preparar para você começar a preparar a terra. Agora imagina só, poxa vida, tanto tempo seco, agora Deus vai mandar a chuva. E quando a chuva começa a cair, Ele está dizendo: é o tempo de você preparar a terra. Eu quero profetizar nesta manhã sobre famílias aqui, sobre a tua vida e a tua casa. Esta chuva começando a cair sobre a sua vida. A chuva, aleluia, que é a chuva de temporã, chuva chamada chuva temporã, a chuva que vai preparar a terra, aleluia, que você vai começar a semear novamente. Pastor, parece que o ambiente estava tão estagnado, tão seco, tão destruído. O Senhor está dizendo: vou começar, aleluia, a mandar a chuva temporã, aleluia. A primeira chuva já está começando a cair neste ambiente. Esta chuva que o Espírito Santo está derramando neste ambiente, está preparando, amolecendo o solo, o coração que era duro, aleluia. Com esta chuva vai começar a amolecer novamente. Ei, talvez você tenha buscado por alguém, talvez você tenha buscado, mas nesta manhã há uma chuva caindo neste ambiente. E você que está aí acompanhando, quem sabe através dessas mídias sociais,
A primeira chuva está caindo dentro da tua casa. Esta pessoa que tem um coração duro, coração que não se rende ao Evangelho, o Senhor está preparando a terra, está começando a preparar o ambiente, está começando a mover agora, porque eu entendo que a partir dessa primeira chuva, que é a chuva primária, que é a primeira chuva, aleluia, que acontecia entre outubro e novembro, preparando a terra para a sua plantação, porque sem esta chuva, a primeira chuva, não há preparação de terra. Sem esta primeira chuva, a terra não está preparada ou não fica pronta para receber, aleluia, a semente, para começar um tempo novamente de restituição. Deus está dizendo, a primeira chuva é uma chuva que cai dentro da tua casa. A primeira chuva é uma chuva espiritual que cai neste ambiente, preparando o seu coração, aleluia, para que a semente venha a ser semeada e germinada. Não vai haver germinação se não houver chuva, mas eu sinto, aleluia, uma chuva maravilhosa, uma chuva temporã, seródia caindo neste ambiente, preparando o seu coração para que a semente venha a germinar. Aleluias. Ouça aqui que eu já estou indo para a nossa reta final. Se a primeira chuva que cai é a chuva momentânea, a chuva temporã, a segunda chuva que ele vai mandar, que é a chuva da primavera, se a primeira é do outono, que é a chuva temporã que vai preparar, a segunda chuva é a chuva da primavera, que é a chuva seródia. Esta é a última chuva. Qual o propósito, pastor, dessa chuva? É para que os grãos viessem a amadurecer. Deus está dizendo, eu vou mandar a primeira chuva, para que não fica difícil para você plantar, para amolecer a terra, para você ter convicção que tem a bênção sobre a sua vida. Eu vou mandar a primeira, depois eu vou mandar a segunda, que vai ser quando você for colher, quando o fruto já estiver maduro, para amadurecer os grãos, para que ele esteja preparado para a colheita, eu vou mandar a segunda chuva. A segunda chuva, que é a seródia, que é a chuva da primavera, ela servia para esses dois propósitos, porque o grão ia amadurecer e ele ia inchar para ser colhido, para estar preparado para a colheita. Então por isso ele diz, eu vou mandar duas chuvas. A aplicação profética desse texto, a primeira chuva aqui, que é a chuva temporã, que é a chuva do outono, está falando do dia de Pentecoste. Por isso naquele capítulo ele diz que acontecia essa chuva que vai preparar a terra para a igreja, porque o dia de Pentecoste, quando cai a graça, quando a manifestação do Espírito Santo é manifesta ali em Atos capítulo 2, ele está capacitando a igreja, preparando a igreja. Então profeticamente aqui está tratando disso. Na visão profética desse texto, está falando que aquela primeira chuva que aconteceu em Atos capítulo 2 preparou a igreja para que ela crescesse, para que ela expandisse. E hoje esta igreja faz parte desta grande colheita, desta grande plantação que aconteceu não só em Jerusalém, mas em Samaria, os confins da terra. Está aqui em nós, alcançou nós, e hoje nós estamos aqui. Você é o fruto desta palavra profética, aleluia, desta chuva, que é a chuva de Pentecostes sobre a igreja do Senhor. E qual é a segunda chuva? A segunda chuva vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento da igreja. Todos nós sabemos, quem é estudioso, conhece escatologia um pouco, sabe, é que nós teremos o advento do arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, aleluia, nós estaremos com o Senhor, receberemos as premiações, os nossos galardões. Durante 3 anos da grande tribulação, 3 anos e meio, depois de uma falsa paz, e depois o Cristo vem para reinar. Aí é o dia do Senhor. Só que quando nós observamos para esse preparo, para esse grande arrebatamento, vai haver um avivamento na igreja, grave isso. Vai haver um arrebatamento, vai haver um avivamento como nunca viu. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens que Jesus conta, Jesus diz que
5 eram prudentes e 5 eram loucas. Isso? Amém ou não amém? As loucas não levavam reserva de azeite, as prudentes tinham reserva consigo. O que aconteceu naquele dia? O texto bíblico diz, Jesus quando conta essa parábola, diz que tardou o noivo, demorou o noivo, todas adormeceram. Eu vou repetir, o noivo demorou para vir, todas adormeceram. Se o noivo demorou para vir, todas adormeceram. Não só as loucas, não só a prudente, todas dormiram. Só que o texto bíblico diz, a parábola que Jesus conta, aí ouviu-se o clamor, lá vem o noivo. Quando ao brado, lá vem o noivo. Aí que está o despertamento final da igreja. Aí que está, vai acontecer o despertamento final da igreja. Porque nós estamos vivendo um período que existe aqueles que têm azeite consigo, que levam a reserva de azeite, mas tem aqueles que não carregam reserva de azeite. Os que carregam a reserva de azeite são aqueles que ainda oram, aqueles que ainda buscam, aqueles que pagam o preço, que entende que é importante ele ter reserva. Imagina só, Jesus contando essa parábola. As virgens, as mulheres virgens, é como se fossem as madrinhas de aliança. Elas preparavam ali para poder encontrar o noivo. Agora imagina só, para levar o noivo, a noiva. Imagina só elas, aquelas 5, estava só com a lamparina, tranquila, bem arrumadinha, maquiada como uma madrinha de aliança, toda agiadinha, ia tranquila. E as outras, pastor? As outras levavam uma chaleira, um barril, um negócio de azeite do lado. Imagina só, elas estavam carregando algo extra, que talvez para as outras olhavam, não precisa, não é necessário. Só que vai ter azeite até o final quem carrega a reserva. Só vai ter azeite para chegar naquele dia quem está com a sua chaleira, mesmo incômoda. Pastor, o que é carregar uma chaleira incômoda? Sabe o que é isso aí? É você orar mais, é você saber que muitas das vezes tem que fugir de certas coisas, que muitas das vezes pagar um preço maior. Aí você olha e fala, outra não faz isso, outra não faz isso. Aí Deus olha para você e fala, muito bem, você está buscando reserva de azeite, você está buscando reserva para o grande dia. A igreja do Senhor nesse século é uma igreja que está esperando esse dia. Só que quando nós olhamos, 99% das pessoas cristãs não se preocupa com a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. Eu falo isso porque eu nasci no berço evangélico. Quando eu era criança, meus pais já diziam, se prepara porque Jesus vai voltar. Eu vivia adolescente, meu pai falava, não saia da igreja porque Jesus vai voltar. Eu me casei, meus pastores diziam, permaneça firme porque Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer. Só que o noivo vai demorando, vai passando dias, anos, décadas e virando séculos. Aí o que acontece? A igreja começa a dormir. Mesmo quem tem azeite dorme, mesmo quem tem reserva dorme, porque nós paramos de falar sobre isso, porque nós deixamos de falar sobre isso, porque não anunciamos mais, não falamos mais sobre o arrebatamento da igreja. Agora eu me enquadro nisso também, porque o Espírito Santo dá uma chalapada em mim aqui, para depois pegar em você aí, dizendo, ei Maurício, você tem que ser uma voz também, para despertar esta geração. Por quê? Porque os sinais estão aí, e este é o sinal, eis aí o noivo está vindo. E antes do arrebatamento vai acontecer um avivamento sobrenatural. Vai acontecer aquele avivamento que preparará a noiva para encontrar o noivo. Por isso a aplicação profética desse texto, não estou fugindo do texto, a aplicação profética é esta, aleluia, essa segunda chuva, é a chuva do avivamento, que vai despertar a igreja, que vai fazer crente, aleluia, amar a Cristo, crente a querer ficar na igreja 24 horas, crente a entrar no seu quarto e começar a orar, e não querer mais levantar o joelho da oração. É quebrantamento, é Deus preparando o seu povo.
Você acha que Deus vai perder? Não, se você faz parte desse projeto, se você faz parte dessa colheita, dessa semeadura, Deus não vai perder você. Então prepara para você começar a viver esse tempo do Senhor na tua vida. O Senhor está dizendo aqui: eu vou mandar de novo, eu vou trazer novamente a chuva temporã, que é a primeira chuva, e vou trazer também a chuva seródia, que é a última chuva, que vai preparar o grão para a colheita. A igreja do Senhor está vivendo os últimos dias. Você já ouviu a voz clamando: o noivo está vindo, lá vem o noivo? Você já ouviu? Se não ouviu ainda, preste atenção. Eu vou te mostrar onde você ouve essa voz. Se você observar Mateus 24, você vai ver. E se você observar no mundo que nós estamos vivendo hoje, é que a gente muitas vezes não gosta nem de ficar reparando, não gosta nem de ficar pensando, mas olha o que está acontecendo no contexto do universo hoje. Você pode imaginar? Você acha que é tempo da gente brincar? Você acha que é tempo da gente ficar aí e tal? Não, Senhor, tal, pensar só nessa vida. O Senhor está dizendo: não. É manhã de restituição. É manhã de restituição. Deus está dizendo: eu vou mandar a chuva seródia. Aplicando o texto aqui de uma forma literária, nós vamos entender aqui que Deus está falando sobre essa restauração para o povo de Israel, dizendo assim: olha, se não houver chuva, não vai haver trigo, não vai haver moço, não vai haver azeite. Se não houver chuva, não vai acontecer nada disso. Aí, a partir do verso 25, verso 24, ele diz assim: a colheita de trigo será boa. Será o quê? E haverá muito vinho e muito azeite. Ele vai mais uma vez citar essas três coisas básicas para o sustento daquele povo, para o sustento daquela nação. As três coisas necessárias, que era o quê? O trigo, o vinho e o azeite. O trigo, o vinho e o azeite. O trigo eu já disse que é o sustento para a nação. Amém? O trigo que é o sustento para a nação. O vinho que é a alegria. E o azeite que representa a unção. Aí no verso 26 ele vai dizer: e vocês terão comida até não querer mais, e louvarão ao seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. Aí ele fecha dizendo assim: o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, e saberão que eu sou o Senhor teu Deus, e que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. Fala para o teu irmão assim: vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena viver esse tempo de Deus, vale a pena você entender qual é o propósito de Deus. Em que resume isso, pastor? Em suma, diz aqui: Deus quer que nós chegamos a Ele para manifestar o seu milagre sobre a nossa vida. O milagre que não está apenas limitado às coisas desta vida, mas um milagre na tua vida espiritual também. Se coloque de pés, por favor. Então o Senhor mostrou zeloso. Então o Senhor teve amor. Então o Senhor mostrou a sua bondade. E diz para você hoje: Ele está restituindo aqui nesta manhã. Ele está restituindo a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, aleluia, a sua vida financeira, porque aqui, quando fala de trigo, está falando de sustento. Então Deus está aqui para restituir, amém? Quantos tomam posse dessa palavra, diga amém. Aleluia. Muitas vezes Deus permite situação. Lembra de José, foi lá para o Egito, passou por tantas coisas, escravidão, prisão, injustiça, mas Deus, aleluia, aleluia, todo o mal que foi planejado contra ele, Deus reverteu em bênção. Deus está dizendo assim: os gafanhotos, que é o maligno, veio, devorou, fez isso, fez aquilo, mas eu estou restituindo hoje. E o caminho para ele restituir é o caminho do quê? Da humilhação. Hoje eu estou aqui
pela bondade e a misericórdia de Deus, porque aprove Deus dar a mim esta oportunidade, e é Deus quem dá. E eu estou aqui para me render aos pés do Senhor. Eu estou aqui para me colocar no centro da sua vontade, porque o Senhor tem uma promessa para mim e para você. Fala para o teu irmão, Deus tem uma promessa para você. Ele diz que vai restituir os anos que você perdeu. Porque eu entendo aqui, à luz da palavra de Deus, que Deus vai restituir vidas espirituais aqui. Quando Ele diz vou restituir o azeite ou o mosto, Ele está dizendo aqui, eu estou restituindo, sabe o que é? A sua vida espiritual novamente. Porque azeite representa a vida espiritual, unção, amém? Então se ele representa aqui unção, vida espiritual, vida iluminada, né, como Romanos 8 diz, iluminando os olhos do nosso coração. Então essa iluminação vem o que? Vem através do azeite. Naquela época era o azeite, hoje nós temos outras formas, graças a Thomas Edison nós temos aí, isso aí, né, que você vê aí, essa lâmpada. Mas antigamente não, o azeite representava a iluminação, a claridade. Então aqui o azeite representa para nós isso, olhos do coração iluminado, mente iluminada, coração voltado para Deus, quebrantamento. Então ele está dizendo, eu estou devolvendo, aleluia, para a sua vida, aquele propósito que Ele já traçou na tua vida. Você foi ungido e ungida para um propósito. O Senhor está dizendo, eu estou restituindo o teu ministério hoje. Escute, porque eu estou falando isso aqui, estou sentindo Deus. Deus está restituindo a sua chamada hoje. Deus está restituindo o seu propósito hoje. Ele te escolheu do ventre da tua mãe, e ninguém pode parar o propósito de Deus na tua vida. Se você sentiu que Deus falou com você, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, para a gente ganhar tempo, aí mesmo no teu assento, coloque a tua mão direita no teu coração. Eu vou fazer esta oração pela tua vida. E Deus vai restituir o teu ministério, a tua chamada. Restituir, eu vou repetir, restituir, porque o Deus que restitui está aqui hoje. Senhor Deus, eu falei a tua palavra transforma a vida, a tua palavra restaura, a tua palavra transforma, Senhor. E eu sei, Senhor meu Deus, que existem vidas aqui que precisam desta restituição. Existem vidas aqui, Senhor meu Deus, que têm colocado diante do seu altar, ó Senhor, as suas vidas, Senhor, pois sabe que só o Senhor pode restituir. Pessoas não conseguem, pessoas jamais conseguirão, até tentam ajudá-las, mas não conseguem. Mas nesta manhã, há um Deus poderoso aqui, que pega pela mão direita e diga, não temas. Senhor, ó Deus, que nesta manhã, Senhor, ao ouvirmos a tua palavra, o Deus que restaura sonhos, restaura, Senhor meu Deus, famílias destruídas, ministérios que estão paralisados, estagnados, Senhor, fé, ó Pai, que estão enfraquecidas, pessoas que não têm mais forças nem para orar, que o Senhor nesta manhã, Senhor, traga novamente, e eles venham louvar o teu nome. Pai, eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Senhor, eu creio em ti, Pai, eu ministro a tua bênção, em nome de Jesus.